É um absurdo uma pessoa que provavelmente não faz porcaria nenhuma pelos outros vir reclamar que... Vamos fazer um evangelho, então você aí na tua casa pega o seu copo de água, coloca água pro cachorro, coloca água pra vovó, coloca água pra todo mundo. Pode pausar esse vídeo se você quer ir lá e vem, vamos iniciar então o evangelho. Senhor Jesus, agradeço a oportunidade maravilhosa de estar aqui com esses meus amigos encarnados e os amigos desencarnados. Que o Senhor possa abençoar esse nosso pequeno e curto, mas muito bom estudo. Que a gente possa estar embasado no bem para poder falar as melhores coisas. Que assim seja. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje sobre caridade, certo? Caridade, que é algo muito importante, que todo espírita deveria ter como base a caridade. A gente acha que caridade é dar sopa para pessoas. Isso é caridade, sem dúvida, óbvio. Mas o que eu quero dizer assim, a caridade ela abrange muitos setores. E o que está acontecendo é que eu comprei um carro ontem de quase R$1 milhão e muitas pessoas vieram me criticar. Inclusive da indireta, até em alguns grupos, algumas diretas, outras indiretas. E assim... É complicado isso, né? É óbvio que quem me acompanha aqui sabe que eu não me abalo com esse tipo de coisa, que eu não tô nem aí pra isso. Mas na realidade, assim, nós temos que pensar no efeito nosso frente à sociedade. E isso, Emmanuel até fala isso no livro Fonte Viva, numa página lá, que você não imagina o reflexo das suas ações frente a tudo que ocorre. Então é importante desde aí. Então eu sempre tento fazer o quê? Usar como exemplo o meu caso, que eu era pobre, eu era um liso que não tinha dinheiro pra nada, eu cheguei a passar fome. Você sabia que eu já passei fome? Já contei isso aqui. Eu já passei fome e hoje, graças a Deus, eu tô super bem financeiramente. E eu gosto muito de demonstrar isso, primeiro para que as pessoas entendam que é possível. Se eu já passei fome há pouco tempo atrás, sei lá, uns 6 anos atrás, por que o cara que está hoje em dificuldade difícil não pode chegar onde eu cheguei? Claro que pode, isso é um ponto. Eu faço isso sempre também pensando nisso, em dar bons exemplos, mostrar para o cara que está quebrado agora que se ele se esforçar, ele trabalhar, ele consegue sim conquistar os objetivos dele. Entendeu? Querem viver numa sociedade onde falam pra você que você não tem direito de melhorar, que você não deve melhorar, que tudo é difícil, que o mundo é fechado. É difícil, sim, mas não é fechado e nem impossível. Então todo mundo tem a capacidade de fazer isso. Então eu acho que é importante demais a gente aprender a pensar desse jeito. Então uma das coisas que eu faço questão de mostrar, de exemplificar é isso, né? Mostrar que a gente pode alcançar os objetivos, que isso é possível mesmo. E outra questão que eu também falo pra vocês é que o meu projeto de vida, todo mundo aqui já sabe que eu ganho muito dinheiro. Hoje eu ganho vários milhares de reais por mês por causa da Rise Robô, né? Muitos de vocês estão ganhando também. Mas qual que é o meu projeto de vida? Eu poderia, por exemplo, não precisaria mais trabalhar hoje em dia. Com o que eu tenho já eu não preciso mais trabalhar. Com o que eu tenho, eu ganho pro resto da minha vida, eu tô tranquilo. Mas eu trabalho, sabe por quê? Porque eu quero divulgar o espiritismo no mundo inteiro. Eu penso que essa é a maior caridade que a gente pode fazer. Porque quando você leva o espiritismo para uma pessoa, você muda a vida dela internamente, ela muda de dentro para fora. Ela começa a estudar as coisas espirituais. Ela começa a vivenciar a vida real, que é a vida do espírito. E ela se melhora, ela larga os vícios, ela para de fazer coisas ruins contra ela ou contra as outras pessoas. Ela começa a ter melhores pensamentos, ela tem uma perspectiva melhor, ela larga a depressão, entendeu? Eu tô cansado de ver gente com depressão, gente mal. É claro que precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, sim. Mas a parte espiritual, ela é mais essencial do que qualquer outra. E as pessoas não acordam para isso. Então a gente é obrigatório da nossa parte, que conhece o espiritismo, divulgar. Então é por isso que eu aceitei esse desafio. E encarei assim... O meu trabalho eu encaro muito sério. Todos os dias eu acordo e penso, eu tenho que levar o espiritismo para as pessoas. Então para isso eu me utilizo dos bens materiais. Vocês sabem por quê? Porque uma coisa é um cara falando, eu falo com espíritos. Olha o louco. Outra coisa é um cara que tem grana, que tem poder, que tem dinheiro, eu falo com espíritos. Ninguém acha o cara louco, porque pensa, pô, o cara chegou até aí. Então por isso que eu acho que é essencial, e é para isso que eu trabalhei, tá? Eu trabalho, me esforço exatamente para poder ganhar poder, sim, para poder lutar contra essas coisas. Contra esses preconceitos relacionados ao espiritismo, contra tudo isso daí. Lembra o que eu falo? As pessoas falam, o cara é louco. Quem sou eu? Eu louco que não tenho nada de depressão, sou um cara ultra feliz. Um cara que já estudou todos os assuntos dos humanos, desde menstruação até combustível de avião, passando por todos os outros assuntos. Era pobre, liso, não tinha dinheiro pra nada, hoje sou multimilionário. Eu sou louco ou esses caras são loucos?
Ou o cara que fala que Deus não existe, que é louco. Então vamos refletir nisso. Então o que eu faço sempre, sempre, é trazer a mensagem do Espiritismo enrustida, às vezes em bens materiais. E é necessário que eu faça isso. Então não é porque eu estou comprando um carro de R$ 1 milhão que eu mudei minha ciência, que eu penso diferente. Eu nem ligo mais muito para isso hoje em dia, né? Embora eu esteja aqui bem confortável nele, mas eu realmente não ligo. Não é mais como era antes. Mas o fato é que a gente tem que usar essas ferramentas, e é por isso que os espíritos me deram um sistema de investimento na bolsa, que é o Rise Robo, tão eficiente, que está deixando um monte de seguidor rico. Vocês acham que eles fizeram isso por quê? Eu vou contar a história para vocês, tá? Vou contar exatamente como é que foi. Eu estava na minha casa um dia e o meu mentor chegou para mim e falou assim: olha só, Eduardo, você tem que alcançar o mundo com o Espiritismo. E para isso a gente vai te dar alguns caminhos. E ele abriu uma tela, né, no espiritual, e tinha 4 espaços. Cada espaço que ele ia falando ia mostrando umas animações. Essa última tecnologia. Aí ele falou assim: ó, você precisa. Vamos escolher então. O que você quer fazer? Você quer, sei lá, tipo, eu nem lembro se era Big Brother, uma coisa desse nível, assim. A outra era ser um grande empresário. A outra, eu não lembro direito qual que era, né? Pra falar a verdade, eu não lembro, porque faz tempo isso. E eu escolhi a última, que era o quê? Jogador de pôquer. Ele falou: sendo jogador de pôquer, você vai ganhar muito dinheiro e você vai conseguir alcançar o mundo inteiro. Eu falei: ótimo, eu quero ser jogador de pôquer então, porque eu pensei, dá menos trabalho, né? Porque pra mim tanto faz, pra mim não faz a mínima diferença. E no final das contas, hoje eu fui entender que o pôquer se tornou o sistema de investimento que eu criei. E que tá dando muito dinheiro para todo mundo. Então eu percebo, entendo que isso já estava na programação e que isso foi dado a mim pelos bons espíritos como uma dádiva para poder fazer a divulgação e espalhar o espiritismo e mudar a vida das pessoas, porque para mim o que interessa é isso. Eu acabei de encontrar um cara, seguidor, e o cara falou assim: caraca, mano, seu canal mudou minha vida e tal. E aí para mim é isso que interessa. Eu tô um pouco me lixando pra robô de dinheiro, pra carro, eu não ligo pra isso não. O que eu gosto, é claro, eu aproveito, porque tá aí, né? Mas assim, o que importa pra mim é realmente mudar a vida das pessoas. E é por isso que eu sempre peço pra vocês: deixa o like, compartilha, manda pras pessoas, fala do espiritismo pra elas, vai dar presente, não fica dando bebida de garrafa de bebida, dá um livro, caramba. Pô, então assim, quais são as coisas que eu tô fazendo pro espiritismo, pra vocês que me conhecem saberem, né? Eu tô abrindo uma editora que vai vender livro no custo. Vai vender livro a R$ 3, vai vender evangelho, vai vender nosso lar não, porque nosso lar não é nosso, mas o evangelho é possível vender porque não tem mais direitos autorais. Vai vender livros psicografados por mim, pela Pupila e por outros. Vai vender tudo no custo. Nós vamos tomar prejuízo se for preciso, porque graças a Deus eu estou ganhando muita grana e eu vou começar a fazer isso. E eu já faço um monte de caridade. Se você for no www.edusabag.com, você vai ver um monte de coisa que a gente faz. A gente ajuda os animaizinhos, ajuda o orfanato, ajuda... Todos os dias a gente faz alguma coisa. A gente ajuda centros espíritas com livros. Eu fiz esses dias uma doação super grande de um monte de livro para um centro espírita no Nordeste. Então é assim, antes das pessoas virem me criticar, elas têm que pensar 10.000 vezes se elas estão certas do que elas estão fazendo. Porque é um absurdo uma pessoa que provavelmente não faz porcaria nenhuma pelos outros vir reclamar que eu tô comprando um carro e isso e aquilo, e que isso é ostentação, e que isso não é caridade, e que isso é não sei o que, e mandar assim: o que a mão direita fala, a mão esquerda não sei o que. Vocês sabem, né? O que eu tô querendo dizer. Então assim, antes de falar isso, olha para si mesmo e veja se você tá fazendo sua parte. Porque eu, pelo menos, acho que na medida do possível eu tô fazendo a minha. Poderia estar muito bem morando em qualquer lugar do mundo sem me preocupar com absolutamente nada. Nunca nem me preocupar com o espiritismo, mas é ao contrário. Eu tô aqui nesse país fazendo o possível. Mudei de país, voltei, mudei, vou mudar de novo. Mas eu tô aqui me esforçando para poder divulgar o espiritismo e levar a verdade real para as outras pessoas. Então o que eu peço a vocês é: primeiro, qual é a lição de hoje, tá? Não tô falando só de mim, tô usando como exemplo. O que você faz reflete nas outras pessoas. O que você fala, o que você faz e o que você faz para as outras pessoas. Então pense em dar o melhor exemplo e fazer o certo. Lembra disso, tá? 2, divulgue o espiritismo, porque é com ele que você vai mudar as pessoas. É com o espiritismo que você muda de dentro para fora. E a verdadeira caridade é essa. Quando você dá comida para alguém,
ou dar roupa para alguém que está em necessidade, é muito bom. Só que na verdade você está só se autoiluminando, porque aquela pessoa que tem o débito, ela vai de qualquer forma ter que pagar por isso mais cedo ou mais tarde. Mas você está se iluminando. Agora, quando você vira para a pessoa e transforma ela numa espírita, ou então explica para ela a vida real, faz com que ela entenda os preceitos da vida verdadeira, o que essa pessoa faz? Ela começa a mudar seus hábitos. Mudando seus hábitos, ela faz assim. E aí o que acontece? As expiações dela são diminuídas, os méritos são aumentados e coisa e tal. Então é de suma importância que a gente reflita no que é certo e no que é errado, no que a gente deve fazer, no que a gente não deve fazer. E a terceira e última coisa, não falem mal do Eduardo, tô brincando. A terceira e última coisa é o seguinte, eu vou pedir para vocês deixarem like, comentarem e me defenderem, mas sem brigar nem xingar ninguém, é porque defender dá engajamento, entendeu? Quando tem alguém falando mal, você vai lá, defende, dá engajamento. Então tem o Flow Podcast, você pode ir lá comentar. Inteligência Podcast, você pode ir lá comentar. Escreve Podcast Eduardo Sabag, comentam neles, deixem seus likes, tudo bem? Então é isso, vamos fazer um encerramento. Agradecemos ao Mestre Jesus e aos bons espíritos maravilhosos que estão aqui conosco, nos auxiliando, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que realizou esse evangelho aqui, e que a água pode ser fluidificada com o melhor de que cada um necessita, que assim seja. Muito obrigado, galera, pelo evangelho de hoje. Agora que eu vou finalizar o vídeo, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Se você gostou desse modelo de evangelho, se você não gostou, se você prefere o que tem leitura, se você prefere o que não, escreve aí. Obrigado, tchau.